pela graça. Mais um sábado que Deus nos concede, com alegria, com a família, preparando-nos para amanhã nas nossas igrejas. E chegamos aqui com Tudo pela Graça, que é o programa de Deus para os nossos corações, nossas vidas, nossas famílias, certo? E temos estado todos os sábados aqui com muita alegria, esperamos poder divulgar essa alegria por todo o Brasil e até por todo o mundo de língua portuguesa. Mas falando de alegria, para mim, o que é mais extraordinário que existe no Reino de Deus chama-se louvor. Que através do louvor nós pregamos, através do louvor nós entoamos hinos que agradam ao Senhor, mas também enche os nossos corações. E o Quarteto dos Gileade está conosco para mais um programa com aquelas músicas extraordinárias. Ouçamos o Gileade! Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai.
seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai, 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 sossegai. Ok, voltamos nesse primeiro bloco, após ouvirmos e participarmos do Quarteto Gileade, com quem nós nos identificamos e através dos quais nós louvamos a Deus. Vamos agora para a nossa entrevista, pastor Edson Santiago. Deixando bem claro que não é Santiago do Chile, nem nenhum outro país que tenha o Santiago. Tá bom, garoto? Tenha bondade, senta-te. Pastor Edson Santiago. O irmão é um dos muitos pastores da Igreja Assembleia de Deus Da Itaoca, Avenida Itaoca, Bom Sucesso. Itaoca, Bom Sucesso. Né? Isso. E pastores, tem quantos ali? Eu acredito que hoje, pastor, nós tenhamos aproximadamente 20 pastores, 20 ou mais. E alocado em várias congregações, Isso, etc., isso. pregando o Evangelho. Uhum. É interessante, quando as pessoas assistem eu fazer programas, assim, o senhor não é um batista? Qual é o problema? Qual é o problema de ser batista? Né? Nenhum, né, pastor? Não tem problema nenhum. Tem aquela história, tinha 4 pastores conversando, de denominações diferentes, e alguém disse assim, olha, sério, vamos pensar aqui, nós somos de denominações diferentes, mas se Cristo voltasse hoje e fosse se filiar a uma igreja evangélica, na opinião dos colegas aqui, a qual igreja eles filiariam? Aí veio numa igreja que guarda um determinado dia, não, ele vai ser da minha igreja, porque nós ali preservamos o Velho Testamento, etc., o fundamento de tudo, que é a lei, etc. Passou para o próximo, que era o presbiteriano. Não, ele vai ser da igreja presbiteriana, porque a igreja renovada, aquela que dá fruto primeiro, diríamos assim, mais forte no mundo, da reforma protestante, etc. Passou por outra Assembleia de Deus. Não, a Assembleia de Deus que tem fogo, a igreja que ele disse que seria criada em Pentecostes. Vai ser um Cristo pentecostal. Aí chegaram para o Batista. E você, Batista, o que você acha? Eu acho que ele não vai mudar de denominação, não. E ficou assim, não vai mudar de denominação. Isso tudo eu não vou dizer que seja bobagem, porque não é bobagem. É a forma da manifestação da graça de Deus em sua multiforme, poder chegar às pessoas nas suas diferenças individuais. E por isso ele queria. Eu me converti na Assembleia de Deus aos 7 para 8 anos de idade. Meus pais foram para a Igreja Batista, eu fui junto, quando não tinha como não ir. Foram batizados lá e tocaram a vida, e eu fui batizado também. Meu pai foi batizado 4 vezes, na Igreja da Católica, na Congregacional, na Assembleia de Deus da Batista. Por falta de batismo, não tem problema, ele está garantido na eternidade. Cristão completo. Mas tenho caminho as dúvidas que ele tenha sido crente em algum momento. Né? Tomara que tenha sido, mas eu não posso resolver isso. É uma questão que ele deixou de... Se foi o caso, ele deixou de resolver. Mas o irmão é um daqueles pastores lá que segura o cabo da nau, né? Isso, a gente está lá ajudando o pastor Zé Rodrigues, né, que já está com seus 88 anos de idade. Rapaz. 88 anos. E estamos auxiliando. Hoje eu ajudo o pastor Josué Rodrigues, né, que é um dos dirigentes da nossa filial, localizada em Olaria. Então hoje eu, além de auxiliar o pastor José Rodrigues, auxilio também o pastor Josué Rodrigues. E na leciona também, né? Leciono. Na formação teológica. Teológica. A sua experiência como professor de teologia, na área teológica, seja qual for a matéria, tem modificado a sua vida, agregado na sua vida? Demais, pastor. Por quê? A recompensa do professor, na minha opinião, é justamente quando você consegue ajudar o aluno a compreender melhor as Escrituras Sagradas. Quando o aluno sai satisfeito com aquilo que os professores passam,
Isso aí é a nossa recompensa. Não tem preço. Não tem. E Não também tem. é o seguinte, não há nada de bom que você acrescente que não lhe acrescente também Verdade. muitas coisas maravilhosas. Joseph Joubert, né, um escritor francês, ele disse uma certa vez que ensinar é aprender 2 vezes. 2 vezes. Olha. E é quando a gente aprende com mais segurança, com mais maturidade, né? Verdade. Que a nossa visão é diferente daquela que tínhamos quando éramos alunos, né? Isso. Eu costumo dizer a seguinte coisa, pastor. Há uma diferença, né, de lecionar numa academia de uma escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical você recebe uma base doutrinária. E nas academias a gente costuma fazer ou instigar o aluno a aprender a raciocinar. A escola dominical é a maior escola do mundo, né? O maior seminário, é na construtiva, né? Ela constrói a nossa personalidade cristã, nos fortalece na fé, etc, etc. Mas a academia, quer dizer, os seminários, instituições de ensino teológico e até seculares que estejam voltados para isso, nos prepara para botar isso para frente, né? Fazer com que outros ensinem. E quantas vezes eles vão aprender com a gente a ensinar coisas que nós não tínhamos aprendido lá atrás. Né? Isso é fantástico. Né? Porque o magistério teológico ele é crescente, ele se multiplica cada dia. É verdade. E, como eu disse, né, a gente costuma, ou melhor, a gente aprende a raciocinar. Aprende a raciocinar. É claro que nem tudo que a gente ensina dentro de uma academia podemos levar para os púlpitos. Não. Porque muitas pessoas hoje, nós temos diversidade de pessoas, e muitos não tiveram a oportunidade que hoje o senhor, tivemos de estudar, de estar dentro de uma sala de aula. Então a gente precisa tomar muito cuidado, ser equilibrado, para que todos possam receber a palavra de Deus sem sair com aquela dúvida. Meu Deus, ouvir é os fácil, questionamentos. né? Você pode ficar passivamente ouvindo. Mas falar é um perigo, né? É um perigo. Porque você tem que estar pesando muito as palavras, você não tem tempo razoável para, digamos, fazer uma avaliação da consequência que aquilo vai ocorrer, certo? Você está ensinando uma igreja, ensinando pessoas a se conduzirem, né? Então, nós não podemos nos precipitar. Mas também uma coisa interessante da formação teológica, que a formação teológica não faz nenhum teólogo. A transformação de um pastor em um verdadeiro teólogo vai ser exatamente no ruminar da palavra, no ensinar, do pregar, do continuar. Então, ele começa a vida com bacharel de teologia, ou mestre, que seja, mas ele só vai estar preparado mesmo para fazer o ministério no dia que ele morrer. Até então, todo o trabalho que ele fez foi um trabalho experimental. Verdade. Foi experimental, né? Não Com tem certeza. dúvida, porque não passa um dia sem que a gente aprenda alguma coisa. Na realidade, nós não sabemos absolutamente nada, né, pastor? Nós temos uma base, porém, todos os dias estamos aprendendo. Aprendemos demais com o nosso próximo, então a vida cristã é um eterno aprendizado. E a literatura espiritualmente produzida, ela agrega muito. Eu gosto de escritores, tá? Acho que eu leio coisas ali que eu nunca tinha imaginado. Mas mesmo a literatura, mesmo a formação intelectual, que não é eclesiástica, diríamos assim, quando verdadeira, tudo que for verdade é compatível com a Bíblia. Porque se não for verdade, não é. E não adianta se querer fazer com que as mentiras da história sejam, digamos assim, aprovadas, sejam, diríamos assim, autorizadas pela Bíblia, sejam acatadas. Até porque, pastor, a Bíblia é o nosso manual de fé. Mas ele, no fundo, é um manual de tudo, rapaz. Manual de tudo. Tudo que precisamos saber, como conduzir a nossa vida, Tudo. encontramos nas Escrituras Sagradas. Todas as pessoas que vivem corretamente, sejam políticos, seja o que for, eles só estão agindo corretamente se estiverem fundamentados na Bíblia. Caso contrário, eles estarão seguros em cima de poeira. Verdade. Não tem nada que os sustente. Essa é a verdade. Quantos anos de ministério, pastor? Eu tenho, pastor, eu me converti em 1994 na Copa do Mundo. Que jogada, hein? Que jogada e tanta você. Na Copa do Mundo. E eu confesso que eu tenho, assim, um amor. Eu sou assembleano, mas eu tenho um amor muito grande pela Igreja Batista, pastor. Sou apaixonado. Saber disso que eu já falei isso não estou correndo risco. Já falei com o meu pastor José Rodrigues, pastor, não fique com ciúmes, mas eu tenho um carinho muito grande pela Igreja Batista. Os meus primeiros passos, na realidade, foram numa Igreja Batista. Depois que eu fui para uma Assembleia de Deus, minha mãe se converteu primeiro, né, conheceu Jesus,
pregou para mim, minha saudosa mãe, e deixou um legado. Na verdade, todas as denominações têm diferenças positivas que permitem que ela faça o seu trabalho com certa particularidade. Ok, tudo bem. A Igreja Batista tem uma grande vantagem, que é uma igreja tremendamente missionária, né? Parece que não, mas é. Tá, você vê bem. As maiores juntas de evangelismo e missões do mundo são batistas. E hoje, as duas maiores juntas missionárias do mundo são batistas. As juntas de missões mundiais, nós temos missionários espalhados no mundo, batem mais enormemente a junta de Richmond, que era a maior de todas, a do Sul. Hoje, a Convenção Batista Brasileira tem a junta de missões mundiais, que é a maior. A junta de missões nacionais, se não bastasse, fazendo um trabalho grandioso em todo o território nacional, também é a única e a maior junta de missões nacionais do mundo. Então, os batistas sempre foram aguerridos com relação ao evangelismo e às missões. Claro que tudo nessa vida tem altos e baixos, tem momentos que funciona mais, momentos que funciona menos, né? Mas também tem uma grande vantagem na Igreja Batista, as coisas ruins também vieram de lá. Tem umas heresias malucas que saíram de lá, né? Mas, além das heresias, também saiu a Assembleia de Deus. No Brasil, ela começou onde? Pastor, mas nós pentecostais também temos... temos os nossos. A Assembleia de Deus no Brasil, lá nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus não é tão grande quanto no Brasil. Não é, ela é bem menor. No Brasil, hoje, é a maior denominação. Mas por causa do quê? Por causa da metodologia, o espírito nem se fala, isso é o mesmo, né? A metodologia de trabalho dela. Você faz qualquer viagem no Brasil, qualquer lado, você passa 1, 2, 3, 4, 5, 10, centenas de Assembleias de Deus. Das mais variadas convenções, mas todas elas com o mesmo princípio. Isso não importa, né? Não importa, pastor, até porque eu tenho um respeito muito grande por todas as denominações. Eu também. Menos pelas heréticas. Óbvio. Eu lembro uma certa vez que um amigo, até falando um pouco de escatologia, nós temos aí 4 correntes, qual que você defende? Você é adepto de qual corrente? Eu falei, se você analisar as 4 não negam a volta de Jesus. A gente tem que ficar preocupado no dia que uma denominação ou uma escola se levantar para negar a volta de Jesus. Aí nós temos um problema. Mas não negando a volta de Jesus, é cada um com seu cada um e vamos seguindo. A Bíblia tem a sistemática para que possamos entender. Eu entendo de uma maneira, parece que nós nos entendemos também nessa percepção, né? As denominações têm princípios, há uma denominação séria que é a mais burocrática, a mais organizada do mundo, não tenho a menor dúvida, mas ela já prega um princípio, diríamos assim, calvinista absoluto, e ela cresce pouco. Não é ruim, mas eles não são aguerridos com relação ao evangelismo, porque eles estão agarrados a uma teoria que, na verdade, não funciona, né? Ou seja, não é absolutamente bíblica. Relativamente bíblica né? Mas as coisas do reino de Deus vão funcionar segundo os parâmetros lá de cima, não são aqui de baixo, né? Mas eu não me preocupo com isso também, não. Eu sou batista por convicção, mas se fosse assembleano, também seria por convicção. Claro. E o que eu quero mesmo é que o reino de Deus cresça. Não interessa com quantas denominações, né? Porque, olha, lá no passado, em determinado momento que um profeta precisava ouvir alguma coisa que não ouvia de jeito nenhum, ele botou uma mula para pregar. E a mula não só pregou, disse que era certo, como fez um desabafo. Essa aborreceu. Já que Deus está me mandando falar, eu vou dizer o seguinte: olha, eu nunca tenho um curso de você, estou sempre obediente a você, você fica com grossura comigo. Na verdade, a mula se lembrou também dos constrangimentos que ela estava passando e deu um cacete nele também. Mas Deus não tem dificuldade, não. Ele bota quem quiser para falar do jeito. Levanta quem ele quiser. Deus antigamente falava de muitas maneiras, agora ele fala de outra. Né? Agora, eu não aceito adulterarem a palavra de Deus para fins particulares. Isolar um versículo e transformar aquele versículo numa doutrina herética. Né? Eu me assusto hoje com a quantidade de bispos. Não é problema, porque todo pastor presidindo uma igreja, ele é um presbítero, enquanto preside, enquanto ele tem um conjunto de igrejas sob a sua orientação, aí ele é um bispo, mas tem gente que não quer ser pastor mais, quer ser bispo. Mesmo que ele não tenha uma igreja, ele quer o título de bispo. Outros querem serem apóstolos. Eu estou preocupado porque lá no final das coisas, das 7 contas, serão
24 tronos, 12 para os patriarcas e 12 para os apóstolos. Já vai dar problema, porque Matias está ferrado. Matias, escolheram ele como discípulo, ele sumiu. Talvez se ele não tivesse sido escolhido como discípulo, tivesse aparecido no contexto bíblico. Nunca mais ninguém ouviu falar do tal de Matias. E raramente a gente encontra na sociedade algum Matias. Quando eu encontro, tenho a curiosidade de perguntar, mas você é o mesmo da idade? São tão poucos que eu acho que você está por aqui até hoje. Né? Mas aí sumiu o Matias. Aí Paulo chegou com o abortivo, não tenho dúvida, o 12º apóstolo. Alguns líderes se escondem por trás de um título. Acham que o título vai, de certa forma, influenciar. Então, o que chama mais atenção dentro desse, eu costumo até dizer que é um modismo, né? Pastor ou apóstolo? O apóstolo, dentro desse modismo. Porém, para nós que somos ligados às escrituras, um pouco mais tradicionais ou até mesmo conservadores, o pastor sempre estará acima. É muito interessante que o reino de Deus tem que avançar, mas não do nosso jeito, da nossa maneira. Apóstolos, que é isso aqui. Só que é uma coisinha, o povo gosta. O povo gosta de pompa. Que não existe religião mais cheia de pompa do que aquela que nós conhecemos, que eu não vou citar, porque aqui não estou para polemizar. Claro, né? claro. E roupas sacerdotais, o povo gosta daquilo ali. E no meio evangélico também gosta de títulos. Não, nosso é um apóstolo. Como se isso lhe desse mais autoridade. Pelo contrário, qualquer título, qualquer coisa de que nós sejamos chamados no reino de Deus, nos impõe mais responsabilidade, não nobreza. Pastor, eu acho que o maior título que nós recebemos, o próprio Jesus, como ele vai dar um exemplo, ele é o maior líder. E ele mostra aos seus discípulos, através do seu exemplo, o que é liderar. Como o líder deve pensar. Os discípulos estavam quase brigando entre eles, né? Para saber quem era o maior, quem se acertar. Tinha uma família lá que queria saber quem ia ficar à direita e à esquerda. Direita e esquerda. Aí ele, nem o Filho do Homem veio para ser servido, e sim para servir. A maior definição de liderança. É o servo. O servo, por excelência. Então, esse é o título. Servo. Nós fomos chamados para servir. Servir ao nosso próximo e servir à igreja lá na de Cristo. crucificação ele não deu carteirada a ninguém lá, não. Não deu. Não deu. E os camaradas que estavam na crucificação eram bem ruinzinhos. Era, rapaz. E até aquele que escapou também não valia nada. Não valia nada. Ele foi salvo tanto quanto nós, pela misericórdia de Cristo e de Deus. Fomos né? alcançados pela graça, pastor. Alcançados pela graça. Por isso que eu digo tudo pela graça. Tudo pela graça. Nem nada que não seja pela graça. Não fizemos absolutamente nada. Jesus fez tudo. Pagou o preço. Eu acho muito estranho que esses líderes queiram ser apóstolos, queiram ser isso, queiram ser aquilo, mas eles sabem que o povo gosta disso. O povo acha bonito. É uma forma de manipular a massa, né, pastor? Isso é a utilização de técnicas, né? De sublimares, de mecanismos psíquicos, de mídia, etc. Isso atrai. E sempre visando dinheiro, pastor. Sempre visando dinheiro, né? Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é coisa para se pensar em termos de lucro, não. Se o cara pensa, vai até arrumar. Mas o problema é que esse dinheiro que vem em função daquilo que prometem no reino de Deus e que chega na vida dessas pessoas é para maldição, não é para bênção, não. Cada centavo meu, pastor, é abençoado. Ele é fruto das bênçãos de Deus. Eu não uso o dinheiro para alcançar bênção. Eu trabalho para o reino de Deus porque ele já me abençoou. Então, nós estamos sempre atrás das bênçãos, nunca na frente. E nem tampouco pregando o evangelho para abençoar, para enriquecer pessoas. Para enriquecer? E não é uma troca de favores, né, pastor? A gente trabalha em prol do reino para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Deus não precisa da gente, não. Não precisa. Deus não precisa da gente. Somos servos. Deus não precisa da gente para defendê-lo. Não. Deus não precisa do nosso dinheiro. Não. A única coisa que Deus requer de nós é essa dedicação ao reino. Fidelidade. E a fidelidade a Ele. Exatamente.
que as nossas atitudes possam fazer com que o nome dele seja glorificado. Família grande? Tem um menino, uma bênção, que é o Samuel, carinhosamente eu chamo de Samuca. Samuca. Samuquinha. Todo Samuel é Samuca. Todo Samuel é Samuca, né, pastor? Minha esposa, Silvia Rocha, também é um presente de Deus na minha vida. Tem que para aturar esse camarada Tá aqui, certo, pastor, é isso mesmo, tem que tá ser uma certo. bênção. E sonhos ministeriais? Pastor, eu acho que eu ainda tenho alguns sonhos, porém, ministeriais, eu serei muito sincero com o Senhor. Eu acho que eu já alcancei de Deus aquilo que Ele havia me prometido dentro do meu ministério. Eu já estou vivenciando isso. É claro que Deus é um ser que todos os dias nos surpreende. Pode ser que Ele esteja reservando alguma coisa para mim, mas eu prefiro, Senhor, estar contigo, Tá é bom. o Senhor que sabe, o Senhor que Pastor manda. Edson, é um privilégio ter o irmão aqui. É a Ô, segunda pastor, vez pra mim que é um estivemos prazer. em outro programa. Leva um abraço para os seus colegas, seus iguais lá da sua igreja. Fala para o pessoal assistir o nosso programa. Não só este, Tudo pela Graça, mas também conhecimentos de assuntos relevantes, Isso. muito personalidades, né? o Sem Roteiro, o Quero Saber. Nós estamos expandindo. Esperamos conseguir alguma coisa a mais antes da volta de Cristo. Até porque a volta de Cristo está certa mesmo, não sei quando, mas está certa. Sabemos quando, mas vem. Mas vem. Vai vem. E nós estaremos juntos, certo? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Pastor, obrigado. Foi Sua uma família. honra, Foi um prazer. privilégio imenso ter aqui o pastor Edson Amém. Santiago, que não é do Chile. Não é do Chile, é do Brasil Do mesmo. Brasil. Felicidade, amigo. Tudo pela Graça segue agora com a Bless Music, com um clipe maravilhoso para os nossos corações. Vamos lá! Senhor Deus e Pai, graças te dou, Pai, porque eu sei que Tu é bom, Pai, e a Tua misericórdia dura para sempre, Deus. Senhor, eu venho colocar diante de Ti os meus, Pai, porque eu sei que o Senhor cuida, Pai. Oh, Senhor, visita cada um dos meus filhos nessa manhã, nesse dia, meu Pai. Pai, muito obrigado a Deus, porque eu sei que o Senhor cuida deles, Pai. O Senhor cuida dos meus, Pai. E eu entrego eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, eu sei que tem alguém clamando nas madrugadas, mesmo dando tudo errado, não para. Uma fé, esperança em Ti. Pode até parecer que está dando tudo errado, que o Senhor não está no barco. O vento pode até soprar, o barco parecer que vai naufragar, mas eu sei que tem alguém clamando por Ti.
restauração. Com a fé, crendo na transformação. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Deus não desampara os seus. O choro pode até durar por uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Deus não desampara os seus. O choro pode até durar por uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Mãe de joelhos em oração, pedindo meu Deus, cuida dos meus, pedindo libertação. Pedindo restauração, com a fé, crendo na transformação. Sou Terezinha de Jesus Ferreira da Silva. Sou uma mãe que vem orando pela minha filha e sou testemunha viva desse Deus que ouve a oração. Deus sempre deu livramento para ela, desde pequenininha, porque quando a pessoa tem uma obra na vida, o inimigo se levanta. Quando eu voltei para Jesus em 2003, Deus também alcançou ela também, ela ficou comigo. Mas quando foi em 2005, ela se desviou. Ela ficou 10 anos desviada. Mas para a glória de Deus, eu trazendo a foto dela, botando na mesa de oração, né? Aqui da igreja, já tive outras igrejas, mas aqui foi uma igreja que Deus me abençoou mesmo. E para a glória de Deus, minha filha desviada voltou para o caminho do Senhor. Agora me acompanha na oração da manhã, já faz os trabalhos na igreja e ela já foi consagrada a diaconisa e eu fui consagrada a missionária junto com ela. Aí eu fiquei muito feliz, porque Deus, ele é o Deus que cumpre, Ele cumpre sempre. Para a glória de Deus, né, a minha filha, né, a Luanda, Luanda Ferreira Narciso, o nome dela. Ela está aqui, né, e está sendo uma testemunha viva do poder de Deus, da mãe que ora, do joelho que se dobra. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Ok, depois dessa belíssima música para o nosso enlevo espiritual, para adocificar os nossos corações, vamos à mensagem que é a palavra de Deus com o pastor Edson Santiago, que é sempre a parte mais importante de todo o programa. Deus abençoe. Uma honra. Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 3, 4 e 7. Iremos ler somente algumas partes dos versículos para que a gente possa compreender algumas coisas e receber do Espírito Santo aquilo que nós precisamos.
Prendendo também a Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Depois você, telespectador, leia refletindo no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. O título dessa mensagem, queridos, o que fazer quando não há mais saída? Estava refletindo nisso e Deus falou poderosamente ao meu coração, me ensinando algumas coisas importantes, principalmente quando nós não enxergamos uma saída e nos deparamos somente com os problemas, com as dificuldades, com aquilo que, de certa forma, mexe com a nossa estrutura física, mental e até mesmo a nossa fé. O rei Agripa I agora está perseguindo a igreja. A igreja nunca, desde o seu início, não vivenciou apenas o sobrenatural, o poder de Deus, milagres. Não, a igreja também foi perseguida. As autoridades religiosas perseguiram os primeiros cristãos. Os judeus de fala helenista, convertidos ao cristianismo, estavam morrendo, como o caso de Estevão. Filipe tem que ir para Samaria. Mais tarde, Agripa também passa a perseguir. As autoridades civis estão perseguindo os apóstolos. E prestem atenção, agora Herodes Agripa percebe que prendendo os cabeças, os principais líderes da comunidade cristã primitiva, seria uma forma de dissipar o movimento cristão. Prende a Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e também a Pedro, sendo que Tiago será um dos primeiros apóstolos a morrer, morto à espada. E quando nós encontramos alguém morrendo à espada no Novo Testamento, geralmente é alguém que foi morto decapitado. Após fazer isso, nós veremos que todos os judeus ficam eufóricos. Um dos apóstolos havia falecido, assassinado. E agora, Herodes Agripa percebe que, prendendo a Pedro, esperando a Páscoa passar para que fosse apresentado aos judeus num julgamento público, e se porventura matasse também a Pedro, conquistaria mais e mais a massa. E foi isso que Herodes tentou. Prendeu a Pedro, esperando, melhor dizendo, apresentá-lo após a Páscoa. Mas uma coisa interessante estava acontecendo. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração, uma oração fervorosa pelo apóstolo, pelo príncipe dos apóstolos que estava encarcerado. E olha que lição extraordinária que podemos extrair desse texto. Precisamos orar, precisamos clamar pelos nossos líderes, porque assim como nós, os nossos líderes também passam momentos difíceis, momentos em que precisam de uma palavra, momentos em que precisam de um abraço, momentos em que precisam abrir o seu coração. E a igreja estava lá orando por Pedro, enquanto isso, nosso querido Pedro estava dormindo. E, queridos, aconteceu algo extraordinário. Enquanto Pedro estava encarcerado, acorrentado, 16 soldados, sim, 16 soldados o vigiavam. 2 dentro da prisão acorrentados ao apóstolo. Não tinha como Pedro fugir, por mais, ou talvez você pense, se Pedro fosse aquele camarada, o expert das fugas, encontraria um jeito. Não. Primeiro que você tem um portão de ferro que dava para a cidade. Ao adentrar por esse portão, você tem ainda o primeiro posto, o segundo posto e a cela de Pedro. Pedro, não há saída. Não tem como você fugir da prisão. Porém, para Deus, nada é impossível. O que eu e você não podemos fazer, Deus pode. O que eu e você não podemos realizar, meu querido irmão, Deus pode, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Basta crermos. O anjo foi lá na cela de Pedro, tocou em Pedro, diz as Escrituras, Lucas escreve isso muito bem, e Lucas é bastante detalhista. Quando o anjo tocou em Pedro, as correntes caíram.
E é interessante que o anjo disse a seguinte coisa para Pedro: Pedro, levante-se depressa. Pedro, levante-se depressa, desperte do teu sono. Vista a tua roupa, a tua capa. Agora siga-me. Duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, você pode abrir a porta da sua casa sem chaves? Com certeza não. Você terá que meter o pé na porta, literalmente. Você pode tocar em algemas a ponto delas esmigalharem? Óbvio que não. Você pode passar por pessoas sem ser percebido? Possível. Acompanhe meu raciocínio. O anjo aparece justamente dentro da cela. 2 soldados estão acorrentados a Pedro, eles se algemavam aos prisioneiros. Mas ninguém conseguiu contemplar a luz que brilhou dentro da cela. Aonde eu quero chegar, meu querido irmão? Aonde eu quero chegar, meu querido telespectador, você que está passando momentos difíceis, momentos em que não consegue enxergar aquela famosa luzinha no fim do túnel. Faça a sua parte, porque Deus fará a dele. Eu costumo dizer que nós somos parceiros. Eu e Deus temos uma parceria. Eu faço aquilo que está ao meu alcance e Deus faz o impossível, aquilo que você não pode fazer. Preste bem atenção. Quando o anjo disse: calce as tuas sandálias, vista a tua roupa, tua capa e siga-me. É como se o anjo dissesse para o apóstolo Pedro: Pedro, passar pelos soldados sem ser visto e sair comigo. Tocar em algemas a ponto delas caírem, isso é comigo. Fazer com que os portões se abram para sairmos daqui, isso é comigo. Agora, calçar as sandálias, vestir a roupa, vestir a capa e seguir-me é contigo. Querido, faça o que está ao teu alcance e você, com certeza, contemplará o impossível de Deus sendo realizado na sua vida. Acredite nessa parceria. Não fique de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Não! Desperte do sono. Passe a crer no sobrenatural de Deus. Não fique jogando tudo, como eu costumo dizer, nas costas de Deus. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer assim. Não, amado irmão. Lembre-se da parceria. Faça a sua parte e Deus fará a dele. Somente por você não conseguir ver uma saída, não significa que ela exista. Seja positivo. Seja positivo. Dê a Deus a negatividade. Precisamos pensar de forma positiva, por mais que não estejamos vendo absolutamente nada, mas crendo que algo vai acontecer a qualquer momento, não é no meu tempo, e sim no tempo de Deus. Traga à memória coisas que possam te dar esperança, como diz as Escrituras. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Preencha a sua mente com coisas do alto. Repito, por mais que você não esteja encontrando uma saída, não significa que ela não exista. Meu querido irmão, reflita numa coisa. Saiba que sempre existe uma saída, independente da situação. Que o Eterno te abençoe rica e abundantemente. Firme, crendo nas promessas do Senhor, porque Deus é fiel. O nosso Deus é o Deus do impossível. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Maravilha da palavra de Deus para os nossos corações. A Bíblia é maravilhosa, né? Obrigado, meu A gente pastor. Uma abre, honra. a gente lê e Deus fala cada coisa para os corações. Poderosamente. Eu não estava pensando que Deus tinha isso na Bíblia. Tem. Tem. A Bíblia tem tudo que nós precisamos. Verdade. Deus abençoe seu ministério, Uma honra, sua pastor. vida, Muito sua obrigado. família. Foi um Muito prazer. obrigado. Tudo pela graça. Estamos chegando a mais um final de programa nesse sábado querido, alegre e descontraído. Assista esse programa, não só isso, mas divulgue com os seus amigos, irmãos, vizinhos, membros da sua igreja. Faça uma sugestão aos seus pastores, seus líderes, presbíteros, quem quer que esteja à frente do trabalho onde o irmão ou a irmã participa. Oriente o seguinte, basta baixar o app Agathos Play ou redeagathos.com. A
palavra ágatos significa para o bem, é A-G-A-T-H-O-S. Agatos, não é agatos, não. Eu sei que é agatos para tudo quanto é lado, mas é agatos, redeagatos.com. E vai aparecer diante do irmão, diante do amigo, os programas todos que nós temos para apresentar aos queridos irmãos. Obrigado, até o próximo sábado, se Deus quiser, com esperança, com alegria e com contentamento no Senhor. Até lá! Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. A vitória está depois da muralha. Amazing grace. Tu és santo. Deus comigo está. Jesus, o seu nome é Jesus. Enche-me, Senhor, até transbordar. És amor, perdão e graça. O